Durante o banho, chamei meu guarda das sombras de propósito. Ele apenas me deu uma olhada rápida. E instantaneamente seu nariz começou a sangrar sem parar. Achei o jeito tímido dele. Realmente muito fofo. Se quer olhar, olhe abertamente. Eu não vou te culpar. Tudo começou ontem à noite. Deveria ser minha noite de núpcias com o príncipe herdeiro. Mas ele me deixou sozinha no quarto vazio. Mal sabia ele que eu havia sido drogada por alguém. Com os olhos marejados, segurei a manga do meu guarda. Moshen, ajude-me. Este seu servo não se atreveria. Vou agora mesmo chamar Vossa Alteza, o príncipe herdeiro. Você realmente quer que outro homem me toque? Ao dizer isso, os olhos dele ficaram vermelhos num instante. Seus punhos estavam tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha senhora, este seu servo não deseja tal coisa. Alguns instantes antes, eu estava sentada na cama, vestida com meu traje nupcial vermelho vivo. O príncipe herdeiro realmente passou dos limites. Como ele pode deixar a senhorita sozinha no quarto de núpcias? Por tanto tempo. O tom de voz alto de King King espantou todo o meu sono. Imediatamente me recompus e me sentei de forma elegante. Nesse momento, Yushil, minha outra criada, entrou às pressas e ofegante. Senhorita, o príncipe herdeiro bebeu demais. Ele disse. Disse o quê? Ele disse que descansará no escritório esta noite. Ao ouvirem isso, ambas as criadas ficaram furiosas. Caminhei calmamente até a mesa. E bebi um copo de água. Entendido. Podem ir descansar agora. Senhorita, não fique triste. O príncipe herdeiro apenas ainda não a viu pessoalmente. Ele deve achar que a senhorita é desprovida de beleza. Amanhã, quando a vir, ele certamente se arrependerá. Acenei com a mão, sinalizando para que elas se retirassem. Depois que saíram, senti minha boca e garganta extremamente secas. Bebi mais 2 copos de água em sequência. Mas ao me aproximar da cama, percebi que algo estava errado. Minhas pernas ficaram tão fracas que eu não conseguia ficar de pé. Caí pesadamente sobre o leito. Senti um calor insuportável percorrer todo o meu corpo. Comecei a arfar pesadamente. E meu coração batia em um ritmo acelerado. Moshen. No instante seguinte, um homem surgiu diante de mim. Ele tinha uma silhueta esguia, vestido inteiramente de preto. Ajoelhou-se respeitosamente à minha frente. Minha senhora. No momento em que o vi, aquele calor em meu corpo tornou-se ainda mais intenso. Moshen, eu. Ele pareceu alarmado. E imediatamente tomou meu pulso para checar a pulsação. Este seu servo buscará um médico imperial agora mesmo. Meus pensamentos já estavam confusos. Um desejo estranho brotou do fundo do meu ser. E não pude evitar querer me aproximar dele. O que está acontecendo comigo? Notei que a ponta de suas orelhas ficou tingida de vermelho. Sim. Embora nunca tivesse visto, eu já tinha ouvido falar desse veneno. A única cura é a união entre um homem e uma mulher. Pela minha situação atual, eu certamente não aguentaria até o médico chegar. Além disso, minha constituição física é frágil. Se eu tentasse suprimir isso com remédios, temo que perderia metade da minha vida no processo. Meus olhos se encheram de lágrimas pelo sofrimento extremo. Segurei a manga de Moshen. Ajude-me. O corpo dele estremeceu, pois ele entendeu o que eu quis dizer. Temo que não consiga esperar pelo médico. Minha senhora. Seu servo não se atreveria. Vou agora mesmo chamar Vossa Alteza, o príncipe herdeiro. Ele estava prestes a dar um passo para sair. Eu, resistindo ao calor que consumia meu corpo. Você realmente quer deixar que outro homem me toque? Assim que a pergunta saiu da minha boca. Eu também não tinha certeza se Moshen gostava de mim. Até que quando eu completei 10 anos, meu pai o enviou para ser meu protetor integral. Meu pai é o atual primeiro-ministro. E eu sou sua filha caçula mais querida. O imperador estima muito meu pai. Por isso me prometeu ao príncipe herdeiro como sua consorte oficial. Eu sabia que Vossa Alteza, o príncipe, era excepcional, tanto nas artes literárias quanto militares. O problema é que eu nunca o tinha visto. Eu nunca gostei de socializar com as damas da nobreza da capital. Nem de sair para passear por aí. Pois, desde o ventre materno, minha saúde sempre foi muito frágil. Frequentemente diziam que eu era uma doente crônica com pouco tempo de vida. E que eu seria tão feia que não poderia ser vista em público. Afinal, como quase ninguém me via, as pessoas naturalmente assumiam que eu era desprovida de beleza. Por muitos anos, vivi reclusa e discretamente. Quase não tive contato com outros homens. Exceto por Moshen, que sempre esteve ao meu lado me protegendo. Na verdade, há muito tempo eu já tinha sentimentos por ele. Só não sabia se o que ele sentia era apenas lealdade. Ou se também escondia um traço de paixão. Enquanto eu estava perdida em meus pensamentos. Minha senhora, seu servo não deseja isso. Ele disse que não desejava aquilo. Isso significa que ele também gosta de mim. Naquele instante, os efeitos do afrodisíaco voltaram a queimar.
Eu estava sofrendo tanto que quase comecei a chorar. Então que seja você. Ele cerrou os punhos com força. Hesitou por um breve momento. E logo se virou tomando-me em seus braços. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Como se estivesse tentando conter seus instintos ao máximo. Minha senhora, seu servo ultrapassou todos os limites. Amanhã, não importa como a senhora decida me punir. Seu servo não terá reclamação alguma. Até que na manhã seguinte, eu estava prostrada na cama sem forças. Ainda meio sonolenta quando ia abrir os olhos. Vi que Mushen já estava devidamente vestido, ajoelhado diante da cama. O susto foi tão grande que perdi o sono na hora. O que você está fazendo? Este servo ofendeu a minha senhora na noite passada. Peço que a senhora me puna. Eu pensei que algo terrível tivesse acontecido. Que susto você me deu. Levante-se e eu não te culpo. Eu me deitei novamente puxando o cobertor. Mas desta vez, o sono não era tão profundo. Como meu corpo todo estava desconfortável, tive que me levantar. Ao erguer o olhar, encontrei os olhos de Mushen. Porque ainda está ajoelhado, eu já disse que não te culpo. Minha senhora, por favor, puna este seu servo. Massageei minhas têmporas com uma leve dor de cabeça. Ele achou que eu estava passando mal. Minha senhora, onde está sentindo desconforto? Eu encarei e fiz sinal para que ele se levantasse primeiro. Contudo, ele continuou ajoelhado, ereto como uma estátua. Soltei um longo suspiro de frustração. Levante-se primeiro. Quando eu decidir como vou te punir, aí você volta para receber o castigo, combinado. Ao ouvir isso, só então ele assentiu e se pôs de pé. Chamei por King King algumas vezes. King King abriu a porta e entrou. Ao ver a bagunça que estava o quarto, ela entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Mushen, como você ousou? Tosse levemente para interrompê-la. Primeiro, organize tudo isto aqui adequadamente. Sobre o que aconteceu hoje. Ninguém deve saber. King King viu que eu não estava brava com Mushen. Então ela também não ousou dizer mais nada. Após ele responder, começou a arrumar as coisas. Peguei um vestido para me trocar. A gola ficou na altura perfeita para esconder as marcas em meu pescoço. King King, onde está Yunxiu? Respondendo a senhorita. Ela percebeu que talvez tivesse usado o pronome errado. E parou imediatamente. Não tem problema, pode continuar me chamando de senhorita em particular. Sim, senhorita. Yunxiu foi buscar água para lavar o rosto. Caminhei até a penteadeira e me sentei. Mushen olhou para mim por um instante. E logo em seguida abaixou a cabeça. Minha senhora, seu servo pede licença para se retirar. Peguei 2 grampos de cabelo. Qual você acha mais bonito? Aquele branco. Combina com o vestido que minha senhora usa hoje. É lindo mesmo, Mushen tem um ótimo gosto. Nesse momento, Yunxiu entrou trazendo a bacia de água. Ela olhou confusa para Mushen. Mushen, por que você apareceu assim? Um guarda das sombras costuma ficar escondido na escuridão. A menos que o mestre esteja em perigo ou convoque. Caso contrário, ele não mostra o rosto. Acenei com a mão, sinalizando para Mushen se retirar primeiro, depois que Mushen se ocultou. Terminei de me arrumar e fui procurar o príncipe herdeiro. Contudo, o guarda do príncipe informou. Sua Alteza ainda não se levantou. Quando Sua Alteza acordar, diga a ele que eu já parti para o Palácio Real. Hoje preciso prestar meus cumprimentos ao imperador e à imperatriz. Não tem problema ele acordar tarde. Mas as pessoas vão acabar fofocando sobre mim. Dirão que eu não conheço as etiquetas. Subi na carruagem. E logo me deitei para dormir. Não preguei o olho a noite toda. Agora meu corpo está todo dolorido. Estou realmente exausta. A carruagem balançava e eu não conseguia dormir sossegada. Entre sonhos e realidade. Pareceu que alguém me acolheu em seus braços. Aquele abraço era quente, com um leve aroma de madeira de pinho, que me fez mergulhar tranquila no mundo dos sonhos. Eu sabia que era o Mushen. Não sei quanto tempo dormi. A voz de King King ecoou. Senhorita. Chegamos. Abri os olhos ainda meio grogue. Mushen já não estava mais ao meu lado, mas aquele perfume ainda pairava no ar. Assenti, levantei-me e desci da carruagem. Ao entrar no palácio, fui cumprimentar o imperador e a imperatriz. Eles nunca tinham me visto antes, pois eu vivia reclusa na mansão do primeiro-ministro. Ao me verem, ficaram encantados. Não paravam de elogiar minha beleza. Ao saberem que o príncipe ainda não tinha acordado devido à bebedeira de ontem, eles não me culparam por nada, e me mandaram voltar para casa para descansar bem. Embora eu tenha vivido reclusa por muito tempo, eu ainda sabia agir com a elegância e a etiqueta devidas. Afinal, meu pai contratou governantas especializadas para me ensinarem as regras. No caminho de volta, senti o cheiro de doces caramelizados. Eu sou apaixonada por esse tipo de doce. Chamei suavemente por Mushen. Mushen saltou imediatamente pela janela da carruagem. Minha senhora! Puxei a manga dele e a balancei de um lado para o outro.
Mushen, eu quero comer doces. Sim, minha senhora. Poxa, eu estou aqui toda manhosa com você. E você só responde com um sim. Soa tão frio e distante. Virei o rosto, fingindo estar irritada. Ele provavelmente não percebeu que eu estava irritada. Simplesmente saltou pela janela e saiu. Momentos depois, ele pulou de volta pela janela. Ajoelhou-se diante de mim novamente. E me ofereceu os doces com as 2 mãos. Eu não disse nada, nem olhei para ele. Ele imediatamente pareceu perdido, sem saber o que fazer. Peguei os doces. E dei uma mordida bem forte. Mushen, você não pode ser um pouco mais carinhoso comigo. Ao ouvir isso, ele ficou paralisado. Sua expressão parecia dizer: este servo não está sendo carinhoso o suficiente. Após um longo silêncio, não sei o que passou pela cabeça dele. De repente, seu rosto ficou vermelho como uma pimenta. Ele gaguejou hesitante. Este servo admite seu erro. Fui rude demais. E acabei machucando minha senhora. Peço que minha senhora me castigue. Do que ele está falando? Olhei para o rosto dele, completamente corado. E de repente a ficha caiu. Será que ele entendeu tudo errado? Não era sobre asterisco aquele asterisco sentido. Esqueça, pode se retirar agora. Não quero ver sua cara. Você é mesmo um cabeça de vento. Sim, minha senhora. Ele foi embora de verdade. Não vai nem tentar me agradar. Não viu que eu estou brava. Sabe muito bem que eu gosto de você. E ainda me trata com essa frieza. Pensando nisso, lágrimas de mágoa começaram a cair. Comi o doce em pequenas mordidas, soluçando de tristeza enquanto comia. E resmungando baixinho. Maldito Mushen, Mushen boboca. Eu te odeio tanto. Senhorita, Mushen está seguindo a carruagem logo atrás. Ele não deveria estar escondido. Porque está vindo assim, à vista de todos. Levantei a cortina e olhei para trás. Realmente Mushen vinha a pé atrás da carruagem. Ele parecia estar meio cabisbaixo. Agora me senti ainda mais injustiçada. Foi ele quem me irritou. Como é que ele parece mais triste do que eu? Soltei a cortina. Continuei comendo meu doce. Mas no fundo, eu não conseguia parar de me preocupar com ele. Então chamei por ele mais uma vez. Desta vez ele não entrou. Ficou do lado de fora da carruagem e respondeu: minha senhora, este servo está aqui. Por acaso eu vou te morder. Você não disse que aceitaria o castigo. Sim, este servo aceita. Vendo isso, dei um sorriso travesso. King, os lençóis do quarto já foram lavados. Ainda não, senhora. Fiquei com medo de que vissem e começassem a fofocar. Por isso sua serva os guardou debaixo da cama por enquanto. Assenti, satisfeita. Mushen, vou deixar aquelas coisas para você lavar. Lave com muito cuidado. Não pode sobrar nenhum vestígio sequer. Este servo obedece às suas ordens. Nem precisava olhar para saber que o rosto de Mushen estava pegando fogo de vergonha. Logo depois, ele se afastou às pressas. Cobri a boca com um risinho, sentindo-me muito melhor. Lembrei-me de quando conheci Mushen pela primeira vez. Ele estava com roupas esfarrapadas. Em pleno inverno rigoroso, estava descalço. Seus pés estavam vermelhos de tanto frio. Meu pai disse que o encontrou na beira da estrada. Dizem que Mushen matou mais de 10 bandidos sozinho, só para conseguir dinheiro para os remédios de sua mãe. Mas apesar de ter lutado com todas as forças contra aqueles criminosos, quando finalmente chegou em casa com o dinheiro, a mãe dele já havia dado o último suspiro. Meu pai teve pena dele ao vê-lo naquela situação miserável. Ele prometeu cuidar do sepultamento da mãe dele. Depois, ainda tentou lhe dar uma bolsa cheia de moedas de prata. Mas ele insistiu em não aceitar. Disse apenas que desejava seguir meu pai daqui em diante. E dedicar sua vida a servi-lo. Meu pai, vendo que ele tinha quase a minha idade. E que suas habilidades em artes marciais eram excepcionais, decidiu deixá-lo ao meu lado para me proteger. Mushen voluntariou-se para ser meu guarda das sombras. Num piscar de olhos, 7 anos se passaram. Nesses 7 anos, ele salvou minha vida inúmeras vezes. A dívida de gratidão com a mansão do primeiro-ministro já foi paga há muito tempo. Meu pai estava disposto a lhe dar a liberdade. Mas ele teimou em permanecer. Ao ver tamanha insistência, meu pai não o forçou a partir. Permitiu que continuasse a me acompanhar. Até mesmo agora com o meu casamento. Ele me seguiu para o Palácio Leste. Ao retornar aos meus aposentos, ouvi os criados cochichando pelos cantos. Fofocavam sobre os acontecimentos da noite passada. Disseram que o príncipe herdeiro sequer pisou no quarto nupcial ontem à noite. O quê? Isso não significa que a princesa herdeira dormiu sozinha na noite de núpcias. Vocês acham que ela é muito feia. Ouvi dizer que ela tem o rosto todo manchado. E que ainda por cima é uma doentinha frágil. Não é nada disso, eu vi a princesa ontem. Ela é lindíssima. Muito mais bonita que a senhorita Van Hoo. Mas ontem a senhorita Van Hoo não entrou no quarto de Sua Alteza. Que situação humilhante para a princesa logo na noite de núpcias.
Só podemos culpar o destino cruel da Nossa Senhora. O coração do príncipe pertence apenas à senhorita Van Ho. King King e Yonshio ficaram furiosas com o que ouviram. Queriam ir até lá dar uma lição neles. Mas eu as impedi. Voltei para o meu tálamo por um caminho mais isolado. O que eles dizem? Não me importa nem um pouco. Eu não sinto nada pelo príncipe mesmo. Na verdade, espero que ele e a tal Van Ho vivam um grande amor. Assim, ele e eu poderemos nos divorciar o quanto antes. De volta aos meus aposentos. Me recostei no divã macio. Pedi para King King e Yonshio prepararem água quente. Eu quero tomar um banho. Sim, senhorita. Depois que as duas criadas saíram, eu chamei por Moshen. O lençol que estava debaixo da cama, além das minhas roupas, estão todos sujos por sua causa. Certifique-se de lavá-los muito bem. Ao ouvir isso, as bochechas dele ficaram vermelhas. Seu servo obedece, minha senhora. Em seguida, ele pegou os lençóis e já ia saindo. Espere eu terminar o banho para lavar. Eu preciso supervisionar você. O corpo dele ficou rígido. Ele apenas murmurou um consentimento. Enquanto eu me banhava, chamei Moshen para entrar. Mandei que lavasse os lençóis ali mesmo. Ele parou do lado de fora da cortina. Hesitou por um longo tempo sem responder. Moshen, você me ouviu? Sim, minha senhora. Ele entrou carregando a pilha de tecidos. O tempo todo sem ousar levantar a cabeça. Ali tem um balde. Venha buscar a água você mesmo. Ele continuou de cabeça baixa. Respondeu com uma voz bem baixinha. Eu duvido que você consiga ficar de cabeça baixa o tempo todo. Ele pegou o balde com água. Durante todo o processo manteve o olhar baixo, sem coragem de me ver. Então, ele se virou de costas para mim. E começou a esfregar as roupas. Você está de costas para mim. Como quer que eu te supervisione assim? Ele paralisou por um instante. E virou-se lentamente. Levantou o olhar para mim por um segundo. E logo baixou a cabeça rapidamente. Começou a lavar os lençóis. Nos lençóis ainda restavam os vestígios da noite passada. Vi que a base de suas orelhas estava vermelha, tão vibrantes quanto aquele carmesim nos lençóis. Ele esfregou tudo até que ficasse limpo. Após lavar os lençóis, ele os colocou em outro balde de madeira. Então pegou minha túnica interna vermelha e começou a lavá-la, seguida pelas calças de baixo. Não bastasse ele estar com o rosto pegando fogo o tempo todo. Até eu comecei a me sentir um pouco sem jeito. Depois de terminar, ele ia levá-las para secar ao sol. Mas eu o chamei. Moshen, meu pescoço está doendo. Minha cintura também está dolorida. Venha me massagear um pouco. Ele é ainda mais tímido do que eu. Ficou estagnado no lugar, sem coragem de se mexer. Meus lábios se curvaram num leve sorriso. Queria continuar provocando-o. Esse jeito encabulado dele é realmente adorável. Moshen, foi você quem fez isso. Não vai nem me massagear. Ao ouvir isso, ele quase perdeu o equilíbrio. O balde em sua mão caiu no chão com um estrondo. King King e Yonshio correram ao ouvir o barulho. Senhorita, o que aconteceu? Assim que entraram e viram Moshen, ficaram boquiabertas de choque. Moshen. Olhei para as costas rígidas de Moshen. E não pude evitar uma risadinha. Vocês duas arrumem aquilo ali. Levem para fora e lavem novamente. Se eu não chamar, não entrem aqui. Dizendo isso, apontei para as roupas e lençóis espalhados aos pés de Moshen. Elas entenderam o recado na hora. Com os rostos corados, recolheram as coisas e se retiraram. Enquanto isso, Moshen continuava paralisado no mesmo lugar. Moshen, você não vai assumir a responsabilidade. Moshen virou-se apressadamente e ajoelhou-se. Este servo não ousa fugir dela. Se assume, vem aqui e me massageie. Ele aproximou-se hesitante, com a cabeça baixa, temendo ver o que não devia. A palma da sua mão estava quente, com uma leve camada de calos. Só que a força de sua mão era um pouco bruta demais. Franzi as sobrancelhas e soltei um gemido baixo. Moshen, com cuidado. A mão dele parou por um momento. Provavelmente lembrou-se do que aconteceu ontem à noite, pois seu coração acelerou subitamente. Eu conseguia ouvir as batidas do seu coração, rápidas e sonoras. Ele parecia estar tentando ajustar a respiração. Momentos depois, ele moveu a mão novamente, massageando meu pescoço. Desta vez, ele canalizou sua energia interna para o meu pescoço, o que me trouxe um alívio imediato e muito conforto. Minha cintura também dói. Ele então pousou a palma da mão na minha cintura. A energia interna fluía lentamente. A dor e a moleza muscular realmente diminuíram. Tive uma ideia repentina. Virei a cabeça e encontrei seus olhos. Moshen, eu sou macia. Ele ficou me olhando com uma cara de bobo. E logo desviou o olhar. Disse baixinho. É macia, minha senhora. Seu olhar era profundo, o nariz bem delineado. E os lábios finos estavam levemente cerrados. A linha do maxilar era nítida como se tivesse sido esculpida. E as bochechas tinham um leve rubor.
Um homem que parecia o frescor da brisa de primavera, fazendo meu coração palpitar intensamente. Se eu não o conhecesse tão bem, quem visse pensaria que ele é um assassino frio e implacável. Moshen, você é tão bonito. Minha senhora é ainda mais bonita. Ouvir isso faz meu coração florescer de alegria. Quem não amar é ser elogiada pela pessoa de quem gosta. Só me levantei quando a água começou a esfriar. Ele me lançou um olhar e rapidamente baixou a cabeça. Então o nariz dele começou a sangrar. Você não viu o suficiente ontem. Porque o seu nariz está sangrando de novo. Este seu servo merece a morte. Se quiser olhar, pode olhar à vontade. Eu não vou te culpar. Minha senhora, seu servo pede licença para se retirar. Eu apenas murmurei deixando-o fugir em disparada. Ele é realmente uma gracinha. Consegue ser mais tímido do que uma donzela. Eu tinha acabado de deitar para um cochilo, quando ouvi a voz de King King do lado fora. Vossa Alteza, a princesa herdeira, o príncipe herdeiro chegou. Abri os olhos e me levantei no momento em que a porta se abria. Um homem de aparência extraordinária entrou no recinto. Sua serva saúda Vossa Alteza. Ele não disse nada, mas eu percebi que o seu olhar me analisava minuciosamente. Pigarreei levemente 2 vezes. Ele finalmente abriu a boca. De agora em diante, você viverá aqui. Mas não agiremos como marido e mulher. Eu já tenho alguém em meu coração. Você já deve ter ouvido os servos comentarem. Rindo por dentro, pensei, sem problemas. Pode continuar amando a sua querida Van Hol. Afinal, eu também não sinto nada por você. Mas eu não podia demonstrar muita alegria. Sua serva compreende. Mas Vossa Alteza não pode esperar que eu viva na solidão para sempre, não é? Ao ouvir isso, ele ficou surpreso. Provavelmente não esperava que eu fosse tão direta. Sua serva espera que Vossa Alteza encontre um meio para a nossa separação. Assim poderá dar à senhorita Van Hol o lugar que ela merece. Naturalmente, eu darei um jeito no divórcio. Nesse meio tempo, você pode buscar as suas próprias diversões. Eu não vou interferir na sua vida. Apenas certifique-se de que ninguém lá fora saiba. Eu assenti com a cabeça. Buscar minhas diversões, hein? Isso quer dizer que posso provocar o pequeno Moshen como eu quiser. Eu ficarei instalado no escritório. Os criados da mansão já foram instruídos. Ninguém ousará espalhar fofocas. Obrigada, Vossa Alteza. Após a partida do príncipe herdeiro, finalmente pude voltar a dormir na minha cama grande. Mas no instante em que me deitei, parece que me lembrei de algo. Moshen parece não ter fechado os olhos até agora. Chamei suavemente Moshen. Como de costume, ele apareceu e se ajoelhou diante de mim. Dei tapinhas no espaço vazio ao meu lado. Venha deitar aqui. Minha senhora, isso vai contra as regras. Se vai contra as regras hoje, ontem também ia. Ontem, este seu servo foi imperdoável. Dizendo isso, ele baixou a cabeça ainda mais. Meus olhos brilharam e decidi mudar de tática. Dei um beliscão forte na minha própria coxa. Em um instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Moshen, você vai me deixar aqui sozinha. Será que você me odeia? Ele me ouviu chorar. Como esperado, ele ergueu a cabeça imediatamente, olhando para mim totalmente desamparado. Seu olhar transbordava pena e carinho. Não, este seu servo jamais odiaria a minha senhora. Embora tentasse me consolar, ele não se moveu. Continuou ajoelhado no chão. Comecei a chorar ainda mais forte. Lágrimas grossas rolavam pelo meu rosto. Então por que você não me abraça? Ele rapidamente se levantou e me acolheu em seus braços. Minha senhora, por favor, não chore mais. Este seu servo errou. Porque o tom de voz dele parece de quem também está prestes a chorar. Confusa, levantei a cabeça do peito dele para olhá-lo. E vi que seus olhos estavam marejados. Aquele olhar parecia mais injustiçado do que eu, porque sinto um peso na consciência de repente. Sinto como se tivesse feito algo errado. Eu não deveria ter provocado ele assim. Tudo bem, não posso mais fingir que estou chorando. Não seria nada bom se eu acabasse fazendo Moshen chorar de verdade. Então, você vai dormir ou não? Este servo. Se você disser mais uma vez que não ousa, ou que não segue as regras, ou algo do tipo, acredite se quiser, eu vou continuar chorando na sua frente. Ele ficou em silêncio por um instante. E então deitou-se silenciosamente ao meu lado. Satisfeita, eu me aconcheguei junto a ele. Envolvi sua cintura com meus braços e caí em um sono profundo. Quando acordei novamente já era noite. Ele ainda dormia tranquilamente. Pelo visto, ele não é uma máquina de ferro. Ele também precisa de um descanso. Levantei-me e tentei passar por cima dele com todo cuidado. Mas de repente ele abriu os olhos. Assustada, acabei me desequilibrando para frente. Ia cair de cara no chão. Mas no instante seguinte, fui puxada de volta para os braços de Moshen. Minha senhora está bem. Naquele momento, deitada sobre o peito dele, eu podia ouvir seus batimentos cardíacos, firmes e fortes. Estou bem.
Levantei-me e ordenei que King King e Yun-Xiu servissem o jantar. Do lado de fora, ouvi as duas criadas responderem prontamente. Descanse mais um pouco. Eu te chamo quando o jantar estiver pronto. Porém, vi que ele imediatamente saltou da cama. Minha senhora, este servo já descansou o suficiente. Mo Shen aproximou-se para prender meu cabelo. Sim, minha senhora. Ele sabe como prender o cabelo. A primeira vez que pedi para ele fazer isso, ele fez uma bagunça terrível. Então eu o fiz aprender. Depois de praticar umas 10 vezes na minha cabeça, ele finalmente aprendeu. Pensando bem, faz tempo que ele não penteia meu cabelo. Desde que o decreto imperial do casamento foi emitido, ele começou a se afastar de mim deliberadamente. Mesmo quando falava comigo no dia a dia, mantinha uma distância de vários passos. Olhei satisfeita para o penteado que ele fez para mim. Mo Shen, eu estou bonita. A senhora está linda. Virei-me e usei a mão para erguer o queixo dele. Como sabe se estou bonita se nem olha para mim? Ou será que minha imagem já está gravada profundamente no seu coração? Ele olhou nos meus olhos. E seu pomo de Adão se moveu involuntariamente. A senhora será sempre a mais bela no coração deste servo. Então, você gosta de mim. A ponta de suas orelhas ficou vermelha instantaneamente. Eu gosto. A ponta dos meus dedos deslizou lentamente até o pomo de Adão dele. Pude sentir seu coração bater ainda mais rápido. Acariciei levemente seu pomo de Adão com a ponta do dedo. Suas costas ainda doem. Não dói mais. Pensando bem, os arranhões que fiz ontem à noite foram bem profundos. Pela manhã, vi as marcas de sangue através da roupa dele. Deve ter doído bastante, não é? Eu também estava sentindo muita dor naquela hora. É justo que você tenha sentido a dor junto comigo. Perdoe-me, este servo merece a morte. Nesse momento, a voz de King King veio do lado de fora. Senhorita, o jantar está servido. Puxei Mo Shen pela mão. Vamos comer. As duas criadas, ao verem Mo Shen desta vez, não demonstraram muita surpresa. Apenas serviram a refeição e se retiraram para o lado. Depois de me sentar, pedi que eles se sentassem e comessem comigo. As duas criadas não disseram nada, pois costumávamos comer juntas com frequência antes. Mas no passado, quando eu chamava Mo Shen para comer, ele sempre recusava. Dizia coisas sobre não estar de acordo com as regras e etiquetas. Desta vez, como esperado, ele agiu da mesma forma. Eu bati na mesa e me levantei num salto. Mo Shen ficou tão assustado que seu corpo inteiro enrijeceu instantaneamente. Mo Shen, você não quer fazer as refeições comigo? Sem esperar que ele respondesse, voltei para a cama irritada. Enfiei-me direto debaixo das cobertas. E dei as costas para eles. Então eu também não como mais. Como vocês, perdi o apetite. As duas criadas apressadamente fizeram sinais com os olhos para Mo Shen. Mo Shen caminhou lentamente até a beira da cama. E deu tapinhas leves no meu ombro. Minha senhora, este seu servo não quis desagradá-la. Eu o ignorei. Mo Shen, seu grande cabeça de vento. Antigamente você era frio daquele jeito. E eu deixava passar. Mas por que continua sendo tão indiferente agora? Não disse que gostava de mim, mentiroso. Senti-me um pouco injustiçada. Vivendo na mansão por tantos anos. Conheci pouquíssimas pessoas de verdade. E quem me tratasse com sinceridade era ainda mais raro. Eu já tomei toda a iniciativa. E ele ainda continua duro como uma tora de madeira. As duas criadas, vendo que eu estava brava, retiraram-se discretamente com pressa. E ainda fecharam a porta. Mo Shen ajoelhou-se ao lado da cama. Minha senhora, este servo errou. Este servo merece a morte. De tanta raiva, minhas lágrimas caíram de repente. Ele só sabe repetir essas mesmas frases de sempre. Este servo merece a morte. Será que você não consegue apenas me dar um pouco de carinho? Só sabe dizer isso. Comecei a chorar ainda mais alto. Ele, desesperado, virou meu corpo inteiro em sua direção. Olhei para ele com os olhos marejados. Fazendo beicinho. Ele levantou a mão e enxugou suavemente minhas lágrimas, pedindo desculpas sem parar. Minha senhora, por favor, não chore mais. Foi erro deste servo. Mo Shen, você não gosta de mim de verdade, não é? Se eu não tivesse insistido ontem à noite, você nem teria vindo. Estou certa. Não. Este servo gosta da senhora. Gosta muito. A angústia em seus olhos não parecia ser falsa. Eu me sentei e estendi os dois braços. Então me deu um abraço. Ele hesitou por um segundo e logo me envolveu em seus braços. Você gosta da senhora ou gosta da Uyao? Senti que ele ficou tenso no mesmo instante. Talvez na cabeça dele a senhora e o Enyao fossem a mesma pessoa. Ele balbuciou por um tempo, sem conseguir responder, provavelmente com medo de errar a resposta. Eu fiz menção de chorar de novo. Pela senhora, é lealdade. Por Enyao, é amor. Da senhora e da Uyao. Este servo gosta de ambas. Isso quer dizer que a lealdade é para mim.
E o amor também é para mim. Essa resposta me agradou profundamente. Parei de fazer drama. Se continuasse, pareceria que eu estava sendo mimada demais. Embora, na verdade, eu seja um pouco mimada mesmo.